Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sexta-feira do Joana d'Arc. Antes de fazermos a prece de abertura, vamos para os costumeiros recadinhos. Estamos com a campanha do agasalho. Quem puder doar roupas de frio em boas condições, aquela que a gente já acha que não serve mais, mas para alguém ainda serve. Esse mês é mês de aniversário da casa. Joana d'Arc, o Ser Espírita, está fazendo 57 anos. Foi fundada aqui em 25 de julho de 1968. Temos atendimento fraterno a partir das 19h30. Quem estiver precisando ou alguém que conheça que precise, só indicar. Tá? E nos sábados também temos a partir das 12h30 o atendimento fraterno, na sequência o tratamento da fluidoterapia. Mesma questão. Vamos então entrar em sintonia com a espiritualidade, elevar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, para que possamos receber as boas energias trazidas pela equipe espiritual, que sempre já prepara o ambiente para nos acolher, e que possamos sair daqui sempre melhor do que chegamos. Que assim seja. Hoje quem traz a palavra é o nosso irmão Edgar, sempre com um tema surpresa, ele só fala na hora. Não, todo tema com você é sempre especial. Boa noite. Graças a Deus ninguém me pergunta o tema aqui. Porque eu faço 10 palestras, mas não sei falar o tema. Nem depois da palestra. Então, se vocês descobrirem qual é o tema dessa palestra, me contem. Tá bom? Que eu não consigo. Muito obrigado, gente, pelo convite. Muito me honra. Eu acho muito importante o encontro, sabe? Porque, acima de tudo, no meu entendimento, o que acontece aqui é um encontro, né? Nós nos encontramos, vocês se encontram, interagem, conversam, se cumprimentam, e nós temos a oportunidade do relacionamento, que é onde mora quase todas as nossas dificuldades. Né? Tanto é que o Evangelho é o manual do relacionamento. Né? O manual só fala de como a gente vai se relacionar com tudo. Com tudo eu quero dizer, com o outro, com Deus e com a gente mesmo. Então, a área onde a gente tem todas as dificuldades é o relacionamento. Por isso que aqui é tão importante. E eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, né? Nessa troca. E falando em troca, eu gostaria muito que a gente trocasse de verdade, né? Que a gente conversasse, se não fosse só eu falando aqui, né? Acho que vai ficar muito mais interessante se a gente conversar, se vocês se colocarem, se vocês discordarem de alguma coisa, se vocês quiserem ou complementar alguma coisa, ou quiserem que eu fale de novo, ou explique alguma coisa, enfim, o que vocês quiserem. Tá bom? Não se sintam tímidos da casa de vocês, sabe fazer? A casa de vocês, Deus produzir, né? Então fiquem à vontade. Tá combinado? Só levantar a mão, só falar e pronto. Bem, o pensamento que brota de nós sem que a gente consiga jamais evitar, né? Ele pode ser o que cria asas para que a gente se liberte e voe, mas ele pode ser aquele também que nos aprisiona. E é possível pensar que no ponto que a gente está mais utilizando para aprisionar-nos do que para nos libertar. Estamos ainda, no meu entendimento, em aprendizado sobre como utilizar essa força
fantástica que o Pai nos deu, porque pensamento é energia, pensamento é ato também, né? É ação. E estamos ainda aprendendo o que é e como utilizar o pensamento. Talvez o Evangelho seja também sobre isso. E como também estamos aprendendo a como utilizar o sentimento, essas duas forças tremendas do Espírito, que somos nós, esperam o nosso esforço de autoeducação, né, para que a gente consiga direcioná-lo. Podemos pegar como exemplo os ansiosos. Eu sei que quase não tem ninguém aqui, mas eu vou contar como é para vocês, né, os ansiosos. Os ansiosos não conseguem não pensar no amanhã, não pensar em como vai ser, não conseguem. Mas eles podem, os ansiosos têm o poder de chegar no seguinte ponto que eu acho ótimo. É assim: tem tal problema? Eu vou pensar domingo à tarde, 3 da tarde. Não dá? Pois é possível. Adianta eu pensar agora? Vou ponderar. Não adianta eu pensar agora. Então eu vou pensar. Que hora que eu posso pensar? Domingo à tarde eu vou estar livre. Então eu vou pensar sobre isso. Põe na agenda, né? E penso, às 3 da tarde, no problema. Que não adianta nada pensar antes. Porém, isso é possível. Nós podemos nos educar da mesma forma, com a mesma pedagogia que a gente aprende a ler e escrever. A gente pode aprender com esforço e constância, aprender a direcionar, a fazer uso do pensamento de tal forma que ele nos liberte. Mas eu só dei um exemplo do ansioso. A ideia não é falar exatamente do ansioso, mas é falar sobre uma coisa que talvez esteja na base para os professores presentes, que ele corrija. Quem não pode errar é quem já se formou. Imagina um engenheiro construir uma ponte, formado, erra e a ponte cai, mata 10. Ele não pode errar, é grave. O aluno, qual o problema dele errar? No máximo ele tira a nota baixa. No máximo que vai acontecer. E nós, estudantes da vida, o máximo que já acontece também é a gente viver a consequência dos nossos erros. Nada mais que isso. Isso é pouco, gente? Depende do erro, depende da consequência. Mas o Pai deu uma solução para a gravidade das consequências que porventura a gente venha a ter. Ele deu a solução, que está no o amor cobre a multidão dos erros. Mas não o amor do Pai, o meu amor. Então, não somos obrigados necessariamente pela lei divina a viver as consequências dos nossos erros. Se a gente, antes dela chegar, amar muito, e aí quando eu falo amar, eu estou dizendo aprender o que eu não sei, porque de onde eu tiro essa ideia? O amor maior é igual, no meu entendimento, ao pleno desenvolvimento das nossas capacidades divinas. Quando um dia formos espíritos perfeitos, nós amaremos como Cristo, incondicionalmente. E isso vai significar que todo o nosso potencial se desenvolveu. Então, amar, nesse âmbito, significa ter aprendido tudo o que é preciso aprender. E qual é o objetivo das consequências dos nossos erros? O aprendizado. Não fazer mais daquela forma, pensar diferente, se desenvolver. Porque nós ainda vivemos a prisão do pensamento que diz que quando eu erro, eu mereço castigo. Está certo? Sim. Isso é uma prisão. Essa prisão pode ser abandonada. Nós podemos sair dessa prisão, até porque as grades dessa prisão estão abertas. Todas as nossas prisões interiores só tem a grade da frente. Se a gente dá uma voltinha nela assim e ir embora, a gente está livre. Porque a gente que construiu a prisão, então eu posso destruí-la. E a prisão do pecado, está
forte dentro da gente, porque durante mais de 1000 anos nós ouvimos a questão de que não pode errar porque é pecado. Entendem? Porque ouvimos durante mais de 1000 anos. E o medo da punição. O pecado envolve punição. O pecado envolve que não vão gostar da gente. Certo? Que o papai do céu vai ficar triste. E o papai da terra também. Então, nós falamos até hoje. Não faz assim que eu fico triste. Quem está falando talvez seja a pessoa que eu mais ame e vai ficar triste. Pronto. Eu vou me punir. Eu vou me ferir. Eu vou ficar chateado. Então, os nossos processos educativos, muito menos do que antes, ainda continuam a reforçar uma ideia, uma prisão, um pensamento de que é proibido errar, de que errar está errado. E eu não estou dizendo que errar está certo, mas eu estou dizendo que o errar faz parte do aprendizado. Paulo, disse assim: o que não quero, faço. E o que quero, não consigo fazer. Ele está falando de erros. Ele queria amar mais e não conseguia. Ele queria ser mais humilde e não conseguia, por exemplo. Ele queria não ferir e feria. Paulo. E ele coloca de uma boa forma, como sendo parte da caminhada. Então, por que a gente não consegue se absolver? Por que a gente não consegue se perdoar diante dos nossos erros? Na verdade, nós não deveríamos precisar nos perdoar. Porque todas as vezes que a gente errar, e se a gente conseguir olhar para o nosso erro e lidar com ele de uma forma mais libertadora, nós não vamos sofrer danos. E eu não conheço dores maiores do que essas duas. Me achar sem valor e me achar indigno do amor. Isso é cruel. E nós somos cruéis conosco. Isso é uma prisão. Talvez, às vezes eu penso, a mais profunda prisão, a mais estrutural das prisões, que a gente cultiva. Por que eu falo 1000 anos? Porque no mínimo durante toda a Idade Média, nas encarnações que nós tivemos naquele período, foi utilizada a cultura do freio às nossas paixões, a cultura do medo. Pelo medo, a gente deixou de fazer muitas barbaridades. Né? Só que, talvez tenha sido uma boa técnica para aquele período, onde éramos muito mais imaturos, não consigo discutir isso. Mas eu posso discutir que hoje nós não precisamos mais disso. Hoje nós conseguimos amadurecer o suficiente para entender a doutrina, entender o próprio Cristo, de que não há punições, de que o Pai de Deus não pune, jamais, porque Ele é amor incondicional. Porém, existem leis divinas que regulam todas as nossas relações e duas delas são fundamentais para o nosso assunto. Primeiro, a lei da justiça, a lei da ação e reação, que diz que toda ação tem uma consequência proporcional e nunca desproporcional, como a gente faz conosco. Porque a gente vive as consequências dos nossos atos e ainda se chicoteia um pouco mais. Você falou desses dois detalhes na questão de se punir, a culpa. Sim, eu sabia que você está falando que aí surge a culpa. Sim. E a culpa é outra prisão, decorrente dessa. Quando a gente se chicoteia, não basta consequências altas, a gente precisa de um pouco mais de dor. Por quê? Porque na nossa prisão, nós consideramos de forma automática, porque isso não é muito racional, de que não temos desculpa. E a gente fala umas bobagens, tipo assim, não, mas eu já li o Evangelho. Eu tinha que saber. Eu, na verdade, até sei, mas não consigo fazer. Pois eu digo que se você não consegue fazer, você não sabe. Porque só sabe quem consegue fazer. Tá certo isso, gente?
falar que sabe fazer uma coisa, eu falei, tá bem aqui, faça então. E aí você... Porque muitas vezes a gente lê um livro. Quantas vezes a gente lê um livro? Adianta alguém ler um livro durante 10 anos de como andar de bicicleta? Gente, sem pegar a bicicleta? Essa pessoa sabe andar de bicicleta, gente? Não sabe. E só porque a gente lê o Evangelho 30 anos, a gente sabe fazê-lo? Não. Eu preciso exercitar, eu preciso subir a bicicleta. Eu preciso me relacionar. E errar nesse relacionamento. Porque quando eu ando de bicicleta pela primeira vez, eu caio. Isso é um erro. Por que a criança que cai quando anda de bicicleta não fala que errou? Porque ela é livre. E o que ela faz? Sobe a bicicleta de novo. E em 2 dias está andando muito bem. Por quê? Porque não se recriminou, não se inferiorizou, não se culpou. Então a culpa e essa forma de ver o erro são prisões. Quantas lágrimas, gente, a gente já chorou por causa disso? Quantas? Quantas dores, quanta alta punição. Eu às vezes falo o seguinte, que eu tenho saudade dos chicotes de couro da Idade Média. Na Idade Média era comum que a gente fizesse o chamado cilício. Já ouviu falar? É cilício com C. Eram chicotinhos pequenininhos com pontas de ferro. Olha que simpático. Né? Você batia em você quando você errava. Não é bom? Doía menos que os chicotes mentais que a gente utiliza hoje o dia inteiro. Eu tenho saudade dos chicotes de couro com bolinha de ferro. Porque ele só doía a hora que eu utilizava. Mas nós continuamos a utilizar. Então, nós já temos condições. Eu estava falando das 2 leis, né? Nós temos 2 leis que regem, a lei de ação e reação, que vamos deixar ela funcionar, ela está ótima, ela sabe a proporção, ela sabe se aplicar em nós. Aliás, nós mesmos automaticamente, porque as leis divinas funcionam automaticamente, né, em nós. Deixemos ela funcionar em paz, não vamos duplicá-la. Né? E a outra lei é a lei do amor. Né? Elas se regulam, lembrando que a lei da justiça está dentro da lei do amor, e não o contrário. Nem está em paralelo. O amor é maior que tudo, e a lei do amor tem a justiça dentro dela. Se a justiça estiver fora, ela não é justa. Então, o tempero do amor, que nós precisamos desenvolver dentro de nós, que diz que o amor cobre a multidão de pecados, são leis que regulam tudo automaticamente. Nós não precisamos das prisões para nos autocorrigir. Nós temos que olhar para dentro. Por isso que me lembro de uma frase da Joana de Ângeles, né? Que fala muito bem sobre isso, de uma forma a nos ajudar, a nos libertar. Ela diz assim: o homem consciente não se culpa, nem se desculpa. Olha que interessante. Ele nem precisa se perdoar, porque ele não se culpou. Ele viu, essa frase não terminou, mas eu quero falar sobre ela no começo. Ele viu que ele errou. Ele tem consciência disso, porque é um homem consciente. Mas o que ele faz com o erro? Ele transforma o erro num degrau para subir. É como se ele fizesse o seguinte: nós fazemos isso no dia a dia. Veja as pessoas que fazem um bolo ou um pão. Aí aconteceu alguma coisa e ficou ruim. O bolo não desceu. Ficou com gosto ruim, faltou açúcar. O que você faz? Se martiriza? Fala, poxa, o que será que aconteceu, né? Olha a receita de novo. Esqueci de pôr manteiga. Esqueci do fermento. Legal, vou fazer de novo. Agora vou ter mais atenção com a receita, com as instruções. Aí você faz e fica ótimo. Pronto! Você usou o erro para acertar. Você aprendeu que é preciso prestar mais atenção, seguir as linhas corretamente.
mente, não ficar inventando, olhando para cima, distraído, e conseguiu. Talvez você nunca mais deixe de prestar atenção. Aprendizado. Por que a gente não pode usar essa mesma técnica que a gente já utiliza em tantas áreas para os erros morais? Por que não? Por que não é a mesma coisa? Porque parece que quando a gente erra nas questões morais, a lógica é outra. E não é. Mas por conta de mais de 1000 anos de prisão, de condicionamento, a gente continua nessas prisões. A doutrina e o próprio Cristo, desde sempre, vem nos falar que nós podemos nos libertar das nossas próprias prisões, daquelas prisões que nós criamos. E pior, alimentamos. E olha, arrisco dizer, e a gente tem prazer em tê-las, inclusive. A gente até gosta dessa autoexpressão. O perdão. Perdão cair no esquecimento? Perdoar alguém é colocar o erro no esquecimento? No esquecimento? Não. Porque eu entendo que perdoar não é esquecer, até porque nós temos ótima memória dessas coisas, não é? É aprender a nos magoar. Perdoar, se alguém me ofende, não, frase errada. Porque aquele que te magoou, você não precisa nem pedir perdão. Vai treinar isso aí. Isso. Aquele que te fez o mal, não cai no esquecimento. Não. Tem que aprender com ele, é aquilo ali. Isso. É aquilo ali. É. Tentar não se magoar mais. Isso. O aprendizado é que ninguém consiga nunca mais me magoar. Até porque eu acho que essa frase que eu disse, ela não está muito boa. Na verdade, eu considero que está errado dizer que alguém me magoa. Eu acho que o correto é dizer eu me senti magoado. Isso. Porque eu sou o autor da mágoa. Vou repetir. Eu crio a mágoa dentro de mim. Não é o ato do outro. O ato do outro mostra para mim alguma coisa que não está boa dentro de mim, que não está ajustada, que não está crescida, desenvolvida, amadurecida dentro de mim. É só isso. Quando eu perdoo, eu me liberto. E perdoar não é concordar com o erro do outro. Não é concordar. Por isso que eu acho que nós falamos de forma errada. Não é perdoar, você me dá o seu perdão, parece que eu estou dando presente para a pessoa. Não, eu estou dando presente nem eu, estou dando presente para mim. Sou eu que sou o grande beneficiado, porque se o outro errou, isso ainda está na conta dele. E ele vai ter que viver as consequências dos seus erros, independente se eu perdoar ou não. Mas se eu perdoar, eu me beneficio. Grande beneficiado do perdão é quem não dá. E é por isso que na dinâmica do auto-perdão nós vemos a nossa imensa dificuldade. A gente consegue perdoar 10, mas raramente se perdoa. Não é? E você fala assim, não, eu não posso perdoar porque eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu dentro de mim para aquele erro acontecer. Olha a crueldade. Olha o orgulho exigindo que sejamos perfeitos. Porque no final das contas é o orgulho que cria a nossa dor de termos errado. Né? Por isso que eu acho que a gente precisa ter cursos de humildade. Que tal? Vocês não acham? Ia botar. Né? Cursos como ser humilde. Não sei quem daria aula. Não é? Mas se alguém se candidatasse, podia tentar, né? Eu acho que essa aula ficaria bem cheia permanentemente. Até porque, se a gente lembrar, a humildade é dita como a mais importante das virtudes, porque ela permite que todas as outras ocorram. Mas a humildade que vem do coração dele. A verdadeira. É a aparência. Não. A verdadeira. Não.
Ele pode ser gentil. E gentil não é humildade. Gentil é ser educado. Ser educado é bom, mas não é humildade ainda. Bem, o que vocês acham disso tudo, gente? Acham que está certo, que não está? Será que eu exagerei? Será que eu simplifiquei demais? Será que é possível? O que vocês acham? Para não falar sozinho, né? Acho que, segundo pesquisa, 80 milhões de pessoas estão vivendo dessa forma. Só 80 milhões? No Brasil. Só! Dessa forma cheia de posições internas? Eu acho pouco 80 milhões. Eu chutaria mais. A pergunta é: quem não faz isso? Não sei. Não sei. E o que nos impede de nos libertarmos dessa prisão, gente? Alguém consegue me dizer? Hã? Fé no quê? Fé no perdão. Fé no conceito. Sim. Mas só fé? Será que a gente não seria bom a gente exercitar, tentar? A semana passada nós tivemos um assunto chamado agir apesar de. Ótimo. Agir apesar de. Estou falando para todos nós. Então, assim. Sim. Apesar de ter errado, apesar de se culpar, apesar de ter medo da. Sim. Apesar de todos os nossos enganos e erros, nós temos que entender quem é que somos. Quem é que nós somos? Seres em desenvolvimento. A doutrina nos diz, Emmanuel em especial, nos diz que nós estamos muito mais perto do começo do que do fim da trajetória. Significando que nós somos muito mais ignorantes do que sábios, muito mais ignorantes do que anjos. Isso vem reforçar de que errar é absolutamente esperado, gente. Pega um aluno, uma criança que acabou de entrar na escola para aprender a ler e escrever. Em um mês ela vai saber ler e escrever, gente? Não vai. Ninguém espera isso delas. E por que a gente espera que a gente já saiba perdoar, amar o outro, não ser temerível, ser humilde? Por que a gente espera isso? Expectativas erradas. Expectativas orgulhosas. Eu não estou dizendo que a gente... Claro que a gente deve abaixar a régua, mas não abaixar demais, abaixar com realidade. Eu preciso saber o que eu sei e o que eu não sei. Para trabalhar o que eu não sei. Eu preciso fazer essa autoanálise. Eu preciso olhar para mim. E aí nós caímos num outro problema, numa outra dificuldade. Nós estamos num contexto social onde tudo à nossa volta nos chama para fora. A gente cuida do mundo inteiro. Não cuida? Olha quantas questões os nossos dias estão cheios de atividades, não estão? A gente fala o tempo está passando rápido. Está passando rápido porque a gente tem muito o que fazer. E por que eu tenho muito o que fazer? Porque eu quis. Porque eu entendi que é importante. Então é minha decisão, portanto, minha responsabilidade. Será que eu preciso fazer tudo que eu fiz hoje? Talvez não. Será que eu preciso limpar a casa 3 vezes por dia, por exemplo? Lavar o carro 2 vezes por semana? Será que eu preciso? Não é. Então por que faço? Nós precisamos saber. Talvez porque se eu não fizer, alguém vai falar. E aí você precisa ver se desse jeito está bom. Ou nós estamos em outra prisão. Porque se eu me importar com o que todo mundo fala, eu sou escravo de todo mundo. E talvez eu não consiga escolher fazer o que só eu posso fazer e ninguém mais. E o que é que só eu posso fazer e ninguém mais? Aprender a ser feliz. Me melhorar, me aceitar. Ninguém pode fazer isso por você. Alguém pode limpar a casa para você, fazer o bolo para você, pode até te dar banho, alguém pode fazer, mas ninguém. Aprender a falar não. Aprender a falar não.
E aprender a falar sim também. Porque tem gente que só fala não. Então, precisamos de equilíbrio. Aprender onde está o equilíbrio. Aprender errando, inclusive. Vou errar umas 20 vezes, depois eu aprendo. Né? Mas existe o meu autodesenvolvimento é minha e responsabilidade. Em alguns textos, Hamed, por exemplo, diz que essa é a nossa primordial missão. Será que para a vida ou para Deus interessa algo interessa mais do que nós aproveitarmos a existência encarnada para aprender o máximo que seja possível? Será que existe alguma coisa mais importante do que isso? Porque se aqui é uma escola, é um lugar de desenvolvimento, que faz parte da metodologia do mestre, do pai, para o desenvolvimento dos seus filhos, isso está nos princípios da doutrina espírita, se eu não cuidar, acima de tudo, do meu autodesenvolvimento, eu estou falhando no meu propósito de estar encarnado. Por isso que eu acredito que quando a gente desencarnar, nós mesmos vamos nos fazer uma primeira e importantíssima pergunta. E ela é terrível. Essa pergunta, penso eu, o que eu fiz comigo? No que eu me tornei? Essa é a pergunta. Essa aí vai ser a cobrança. Enxuguei a lágrima de alguém? Por exemplo, eu aprendi a enxugar a lágrima de alguém. Só que, sabe o que é bom dessa pergunta? Eu posso fazer ela hoje. Posso fazer ela agora. Eu não preciso esperar desencarnar. Nós que já temos mais de 10 anos de idade, ok? Temos mais de 10 anos de idade. Né? Nós já podemos. Como eu utilizei os meus anos de vida? Digamos que eu tenha 50. Como eu utilizei os meus 50 anos? Eu utilizei os meus 50 anos para me tornar uma pessoa mais feliz de verdade. Eu estou usando a palavra feliz para não usar uma pessoa mais evoluída nem melhor. Porque eu quero focar na felicidade real. Porque eu entendo que evoluir, ser melhor e ser feliz são sinônimos nessa questão. Porque evoluir é nos tornarmos felizes de verdade. É amarmos. E quem ama, naquele nível principalmente, é feliz. Ou alguém discute que Jesus não seja feliz. Acho que não dá para discutir isso. O que a gente está fazendo com a gente? Bom. Nesse ponto, eu estava assistindo uma palestra e a pessoa falou que é diferente a questão de ação e reação e causa e efeito. Ação e reação é tipo olho por olho, dente por dente. E causa e efeito, a gente tem a oportunidade no caminho de transformar. Quer dizer, eu posso gerar uma causa ao invés de eu ficar lidando comigo, né, me culpando, eu posso encontrar formas de transformação, porque aí o efeito vai ser outro. Muito significativo. Independente dos 4 conceitos que você disse, ser iguais ou não, eu sempre acho que nós podemos mudar o efeito. Por causa do amor cobre a multidão de pecados. Entende? O amor anula os pecados. É isso que ele quis dizer, não? Cobre a multidão de pecados. Porque veja, gente, se a consequência dos meus atos tem o objetivo de me ensinar a não fazer mais aquele ato original, se eu aprender antes da consequência, eu não preciso mais da consequência. A dor, no caso, a consequência, ela se torna desnecessária. Achei fantástico isso. Sim, olha só, por isso que os textos dizem que a dor não é obrigatória. Ela não é obrigatória por 2 motivos. E aí eu quero diferenciar dor e sofrimento. Eu gosto de pensar dor como sendo uma dor física e sofrimento como sendo uma dor da alma.
Né? Só para a gente colocar no lugar. Eu posso ficar doente pelas circunstâncias de estar encarnado e ter dor no meu corpo. Posso. Basta estar encarnado, isso é totalmente possível e possivelmente vai acontecer mesmo. Mas eu não preciso obrigatoriamente sofrer por estar doente. O sofrer por estar doente é uma escolha. Isso pega um pouco, eu sei. Imaginar que eu estou sofrendo porque eu escolhi sofrer. E por que eu penso assim? Porque eu escolhi enxergar a minha doença daquela forma que eu estou enxergando que me faz sofrer. E isso significa que eu tenho o poder de escolher diferente. Mas isso aí vai dar muito entendimento cultural da pessoa. Vai, sim, e é isso que a gente precisa, mudar o entendimento da pessoa. E nós estamos aqui exatamente para isso, não é? Por quê? Porque tem uns que estão no estado terminal e agradecem. Tem uns que têm uma dorzinha e... Todo mundo ouviu? Ele está falando que existem algumas pessoas que estão no estado terminal agradecendo. E outro tem uma dorzinha e entra e briga com todo mundo. Né? Equilíbrio total. Sim, mas o que me parece importante nessa história é que nós temos o poder de escolher. Então, se eu estou sofrendo porque eu estou doente, que tal eu me perguntar por que eu estou sofrendo? Que tal eu perguntar que dor é essa que sofro? Qual o nome dela? Qual a qualidade dela? Do que exatamente nós estamos sofrendo? Porque às vezes não é pela dor. Digamos que eu tenho uma dor na perna e não consiga mais andar. É possível que muitos de nós nessa situação, só para dar um exemplo, sofra porque eu vou começar a depender de alguém. Certo? Então eu não estou sofrendo por causa da doença. Estou sofrendo porque eu não quero depender de alguém. E por que eu não quero depender de alguém? Porque talvez eu tenha orgulho dentro de mim. E não aceite que alguém me ajude. Percebem? As prisões e os pontos aonde a gente precisa mexer. E que nós podemos fazer essa autoanálise e podemos concluir, nossa, então não é a doença, não é porque fulano fez isso ou fez aquilo, não é porque fulano me roubou, não é nada disso. É porque dentro de mim eu não aprendi sobre determinadas coisas. E é sobre isso que eu tenho que aprender. E se eu aprender, o sofrimento desaparece. Eles, mais do que nós, saudáveis. Por quê? Porque eles descobriram quais eram as verdadeiras doenças da alma e se curaram. Porque nós, gente, somos os médicos de nós mesmos. Nós somos os salvadores de nós mesmos. Enquanto a gente ficar esperando que o Pai nos salve, nós continuaremos sofrendo. Vocês já perceberam? Se Ele nos salva? Teve alguma situação que Ele nos salvou? Fazendo por nós? Desconheço. Ele nos ensina, porque Ele nos quer ao lado dele. Portanto, evoluídos, portanto, felizes, portanto, desenvolvidos, perfeitos. Porque nós somos feitos para sermos perfeitos. Está nas nossas mãos. Esse é o principal ponto da questão. Sou eu que me mantenho na prisão e sou eu que vou me retirar da prisão. A grande questão é quando é que nós vamos fazer isso. Ele confiou. Ele confiou porque ele sabe do material que nós somos feitos. Nós temos muito valor, nós somos filhos dele, nós não somos pouca coisa, não. Só que nós precisamos enxergar o próprio valor. Da mesma forma que vocês, pais, olham para os filhos e dão valor a eles, por que nós mesmos não reconhecemos nosso próprio valor? Faz parte do aprendizado fazermos isso. Porque enquanto a gente se interiorizar, a gente vai se sentir incapaz de aprender. E vamos continuar sofrendo por decisão. E vamos falar, infelizmente, que a vida é ruim. Não, a vida não é ruim. A vida é ótima.
é para 100% da população humana. Ela é do jeito que nós precisamos que ela seja. Será que a gente consegue lidar com isso, gente? Deixa eu só colocar te perguntar uma coisa. Essas prisões que você falou, que nós nos colocamos, e que vem a questão da culpa, ela pede uma reparação. A culpa. Ela coloca na cabeça do indivíduo que ele precisa reparar aquilo. E aquela reparação não é. Muitas vezes, se ele puder reparar, se ele fez mal a alguém, vá, fale com a pessoa, repare ele. Muitas vezes essa reparação não se faz dessa maneira ou não tem como fazer uma reparação. E que você pode reparar de outra forma, fazendo bem a outra pessoa. E não necessariamente se culpar porque não conseguiu reparar aquele. Quando você fala o amor cobre A multidão de pecados. a multidão de pecados. E é a mesma coisa, a reparação em um cobre Sim. o erro do outro. Deixa eu colocar para outro que você disse. A culpa pede reparação, né? E que muitas vezes a gente não consegue reparar para a pessoa, ela já pode desencarnar, está longe, distante, mas se eu reparar para qualquer um, se eu fizer o bem para qualquer um, eu estou cumprindo o amor cobre a multidão de pecados, sem dúvida, sem dúvida. Existem situações que a gente fere uma pessoa, digamos que a gente mate uma criança, por exemplo, só de grave, e eu não consigo desfazer isso, certo? Mas eu posso me dedicar a partir de então a cuidar do máximo de crianças possíveis e evitar que elas morram. Eu já estou reparando. Mas o que eu colocaria uma coisa diferente. A culpa, ela pede reparação, mas ela jamais dá o débito por quitado. Porque a culpa que vem do orgulho, que nos auto-inferioriza, ela nunca nos absolve. Ela nunca cria o perdão. Quem cria o perdão é o arrependimento. E aí eu vou aproveitar a sua pergunta para diferenciar os dois. Nós temos dois exemplos no Mesmo Evangelho. se ela foi reparada, O culpado nunca se perdoa. Lembre-se das suas culpas. Vocês se lembram dela até hoje. A culpa é uma das prisões mais fundas que existe. E nós temos dois exemplos no Evangelho. Judas é o exemplo do culpado. Pedro é o exemplo do arrependido. Olha como eles agiram diferente. Judas, por se culpar tremendamente, se suicidou. Não reparou coisa nenhuma, inclusive. Pedro não se automutilou, não se autoferiu, ele se arrependeu. E olha, às vezes eu penso que Pedro errou mais do que Judas. Porque, gente, pense, eu falo para você, ó, hoje, daqui a 15 minutos você vai errar 3 vezes. Tá certo? Daqui a 15 minutos. Daqui a 15 minutos você vai ofender o Fabrício. Não vou. Vai. Aí você ofende o Fabrício. Você está consciente do assunto. Não dá para ter esquecido. Né? Mas daqui a 15 minutos você vai errar. Ninguém avisou Judas diretamente com essa clareza. Tá certo? E eu não estou absolvendo Judas, nada disso. Estou falando que o erro do Pedro foi um erro, não vou dizer consciente, mas ele tinha acabado de ser avisado. E ele não errou uma vez. Ele errou 3 vezes identicamente. O mesmo erro, não foram 3 erros diferentes. Ele negou 1, 2 e 3 vezes. Só para que ele tenha certeza que ele errou. O que Pedro fez? Também sofreu. Também chorou. O livro o livro Boa Nova tem uma parte que conta
que na hora que Pedro negou pela terceira vez, ele estava no pátio onde Jesus estava preso, da prisão, e ele olhou para a janela onde Jesus estava e ele viu os olhos de Jesus. Deve ter sido algo muito difícil. E dizem que ele caiu ali, no choro, esmagado por aquele momento. Mas o que ele fez? Ele se olhou, reconheceu as suas deficiências, olhou certamente com humildade para si mesmo e diz: eu sou falho, eu não consegui, por mais que eu amasse o mestre, e ele amava indiscutivelmente, eu não consegui não negá-lo, porque eu tive medo, porque se eu negasse, eu seria preso e possivelmente morto. Por medo da consequência que os romanos, todo mundo ali, lhe infligiria, eu neguei o mestre. Por isso que no texto do Boa Nova, quando eles estavam conversando, Jesus estava conversando com Pedro, avisando que ele ia negar 3 vezes, e Pedro falou: não, pelo Senhor eu morreria. Jesus sorriu, compreendendo, e disse assim para ele, e é algo que é muito importante, eu acho, para todos nós. Ele disse assim: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Querendo dizer que Pedro iria negar 3 vezes o mestre, não por perversidade, não por traí-lo, mas por fragilidade. Porque ele teve medo. E o que ele fez? Ele se refez, ele se soergueu e se transformou em quem Jesus disse que ele seria. O pilar de todo o cristianismo naquele momento, além de Jesus, a rocha. Né? E ele se tornou, não vou dizer o mais importante dos apóstolos, né? Acho que é ruim a comparação, qualquer comparação, mas importantíssimo, equilibrado. E muitos anos depois, a gente vê isso no livro Paulo e Estevão, ele contando para Gesiel, antes de se tornar Estevão, ele conta a negação ao Cristo chorando. E dizia assim para Gesiel: Jesus me ama muitíssimo. Essa é a conclusão de quem se arrepende. E nunca é a conclusão de quem se culpa. Porque o culpado quer castigo. O culpado gera o castigo até, além da justiça divina. E o culpado jamais se perdoa. Até que ele descubra que ele tem valor e ele abandone a culpa. É um processo que talvez todos nós tenhamos que passar, um processo complexo de anos, mas que envolve a gente se conhecer profundamente. É uma das prisões mais terríveis de se viver. Né? E é um tipo de prisão, como todas as outras, que molda a nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue falar não por culpa. Muitas vezes. Não, eu sou muito inferior, eu tenho que fazer tudo o que eles querem. Não tem não. Até porque muitas das coisas que eu faço para os outros é ruim para eles. Porque, gente, o caminho não pode ter extremos. O caminho harmônico não tem extremos. Nós não seremos felizes fazendo o que todo mundo quer. Seria extremamente simples. Nós temos que descobrir o que é certo fazer. E às vezes eu vou falar não e vai estar certo. E às vezes eu vou falar sim e vai estar certo. Para a mesma pergunta. E nós vamos testar as situações. Às vezes eu vou falar sim e vou errar. Até aprender. E às vezes eu vou falar não e vou errar. Para aprender. Porque só podemos aprender andando de bicicleta, gente. Eu tenho que subir a bicicleta, eu tenho que me relacionar, eu tenho que interagir, eu tenho que estar submetido às milhões de situações que a vida nos dá. Cada uma delas é um aprendizado. Cada uma delas é a expressão do amor do Pai sobre nós, nos amando,
Por isso que a gente precisa urgentemente abandonar a ideia antiga de que doença é punição, de que pobreza financeira é punição. Todas as situações que a gente vive, da pobreza à riqueza, da saúde e da doença, são exercícios que a gente precisa executar para aprender a acertar. Errando. São as provas. Provas, como é na escola, são apenas avaliações. Então, se eu tenho uma doença e isso é uma prova, eu estou em avaliação. Eu vou saber ser feliz com a doença. Se eu for feliz com a doença, pronto, eu passei na prova. E a doença vai embora. Porque não tem professor sensato que dá prova sobre a mesma coisa se o aluno já aprendeu. Sim. Ele ia dar uma tarefa que não aumentasse? Não. Nem os professores humanos dão tarefas que o aluno não pode fazer. Por que o pai faria? Mas que ele ia falar, você vai lá, você vai ser milionário. Eu tenho certeza que não tinha essa. Seria ruim para você. Sim. Às vezes, ter muito dinheiro pode ser a pior coisa que pode nos acontecer. Por isso que eu entendo que a saúde é uma prova, viu, gente? Da mesma forma que a doença. Nós sabemos ter saúde? Nós sabemos usar a saúde a nosso favor? Ou a gente acaba com ela rapidinho? A pobreza traz morúrias, a riqueza traz excessos. A riqueza? São provas. A riqueza, gente, eu falo o seguinte, eu penso, e eu não estou brincando, que existem 4 provas que eu considero as mais difíceis: saúde, riqueza, poder e beleza. Oremos para quem tem tudo isso. Oremos. Porque essa pessoa, se ela tiver os 4, ela pode tudo nesse mundo. Não pode? Ela enfrenta a justiça humana. Ela pode ser uma criminosa e não será punida aqui. Foi. Muitos aí teve tudo isso, riqueza, se mataram, tinha fama e se mataram. Não suportaram. Tinha tudo isso. Por quê? Porque esse poder que a beleza, a saúde, a riqueza e o poder nos dá, faz com que a nossa inferioridade apareça inteira. Nós somos testados nos nossos lados mais frágeis. Então, oremos por eles. Eu não estou brincando. Porque há situações, as provas onde nós temos restrições, porque esses não têm restrições. Por exemplo, as doenças crônicas. As doenças crônicas são muito instrutivas, porque elas nos limitam. Você tem que andar na linha, senão você morre. Certo? Doenças crônicas. Diabetes, doença renal, quais outras? Hipertensão, artrose, artrite, fibromialgia, esclerose múltipla, todas essas. Elas não matam em si, mas sai da linha, você vê. Sai da linha. Então, elas são restrições que nos ajudam a manter na linha. Vou fazer um exemplo. Imagina um cavalo e ele tem um pasto imenso. Só que esse pasto tem um monte de buraco. Tem cobra, um monte de coisa. Mas ele pode andar. A cerca é bem larga, bem grandona. Tá? O gás é inteiro, ele pode andar. Ele vai andar solto, ele corre o risco de cair nos buracos, de ser pego por uma cobra e sofrer. Agora imagine que ele não tem tanto espaço assim, ele tem um corredor. Assim. Ele não pode ir um passo para cá, um passo para cá. Mais fácil, né? Não cair nos buracos. Mas eu posso me revoltar com as cercas. E eu posso querer, nossa, eu olho para fora, olha, todo mundo lá, eu aqui, todo mundo podendo comer tudo, eu não posso por causa de diabetes. Todo mundo não sei o quê, porque, né, mas eu não posso por causa dessa restrição, eu não posso andar porque eu tenho artrite nas pernas. Olha, todo mundo lá. E aí eu sofro. Mas eu sofro por quê? Porque eu me comparo. Eu sofro porque eu acho que eu estou sendo punido. Eu sofro porque eu acho que Deus não está me amando. É por isso que eu sofro. Agora, e se eu acreditar que eu sou amado?
E se eu acreditar que eu tenho valor? E se eu acreditar que essa cerca aqui é boa para mim? Aí eu vou ficar alegre com a cerca e vou agradecer por ela. Escolha, gente. Você pensa de uma forma ou pensa de outra. E é por isso, para finalizar, que Jesus disse assim: eu venci o mundo. E vocês também podem vencer. Olhar para as nossas restrições e compreendê-las a ponto de agradecer por elas é vencer o mundo. Oi? Você pode terminar a frase da diante? Verdade! Olha, ela estava. Eu já tive. O final é ótimo. Obrigado. O homem consciente não se culpa, nem se desculpa, não precisa. Ele se descobre. Que lindo, gente, isso. Os acontecimentos da vida, que eu vou parar de me culpar e me desculpar, vou fazer com que eu olhe para mim e me descubra o grande desconhecido que somos. Nós conhecemos o mundo inteiro, vivemos viajando, vamos lá conhecer. E daí? O que adianta? Você conhece? Não se conhece. Essa história não, nem a palma da minha mão, a gente não conhece a palma da nossa mão. Não conhece. Será que não está na hora, obrigado, de olhar para dentro e de cuidar da única pessoa que a gente pode cuidar de verdade? Porque eu não posso mandar o outro, por mais que eu tente, o que é uma inutilidade, uma perda de tempo brutal que a gente faz querendo mandar o outro, querendo moldar a vida do outro. Uma perda de tempo total. Que eu faço assim porque eu fujo de cuidar de mim, indicando o quanto a gente não se auto-ama. E quando eu falo cuidar de mim, eu não estou falando ser egoísta e virar as costas para o mundo inteiro. Não, porque para cuidar de mim, eu preciso me importar com o outro. Porque o outro é um grande ajudante na minha autoconstrução. No relacionamento com o outro, eu me conheço. Ninguém evolui numa ilha deserta, gente. Eu preciso ver gente. Principalmente gente que me incomoda. E o Pai enche a nossa vida de pessoas que nos incomodam, não enche? Somente lá em casa, né? Lá em casa tem bastante gente que nos incomoda. Que bom. Um dia a gente vai ajoelhar diante deles e agradecer por eles terem sido tão chatos. Pegar tanto do nosso tempo, ficar em cima da gente, nos criticando a cada passo falso. A gente não pode errar nem um pouquinho já. Não é? Limites, gente. Os limites que nos alertam, os limites que nos mantêm lúcidos, os limites que nos mantêm talvez vivos de verdade e não apenas sobrevivendo. Viver é conviver, né, Ricardo? Viver é conviver. Dentro do conviver tem viver, né? É. Porque conviver é viver com. Viver com. Né? Por isso quem está isolado não vive. A gente podia subir uma montanha e ficar lá sozinho. Mas não aprender Sossego, nada. né? Não Mas também aprender não ia ser feliz nunca, porque ia ficar com a gente só. Sem. A gente não consegue se mobilizar suficientemente sem o outro vir e soltar uma bomba na nossa frente. Vivemos em sociedade. Não é boa. O Pai é perfeito. Gente, obrigado. Principalmente obrigado a quem falou comigo. Eu vou ficar esperando que mais gente fale comigo na próxima vez, tá bom? Muito obrigado por essa conversa que trouxe de volta para mim coisas tão fundamentais na minha vida. Também não tenho a menor dúvida disso. Como vocês, eu estou no processo. Né? Mas eu acredito profundamente que essa é a forma de ver o processo. Essa é a forma mais eficiente de aproveitar o processo, que é viver aqui encarnado. Muito obrigado. O Pai certamente nos abençoa. Hoje foi uma aula. Que assim seja. Para mim.
Atrás do tema, A gente precisa descobrir qual é. muito atrás. Você sempre nos acaba agraciando com esses temas muito importantes, muito interessantes, para que a gente possa abrir a nossa mente, os nossos olhares para o que verdadeiramente importa. Que Deus abençoe você sempre, que você consiga, por muitos outros anos, levando essa mensagem. É uma pena que a gente só consiga trazer você uma ou duas vezes ao ano. Vamos tentar. Vamos então fazer a nossa breve meditação para a gente seguir com os passos. Agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que nós temos esta noite. Mais um pouco do aprendizado, do estudo dos ensinamentos do nosso Mestre. Agradecer a Jesus, esse nosso irmão que tanto nos ensinou, que tanto nos ensina, e a toda a espiritualidade amiga, que a todo momento procura nos intuir, nos orientar para os melhores caminhos a serem seguidos. Que nós possamos receber essa mensagem de hoje, refletir sobre ela e aos poucos ir modificando a nossa conduta, a nossa vivência. Possamos retornar para os nossos lares, levando a paz do Cristo em nossos corações, levando a paz e a harmonia para o nosso lar. E que possamos aos poucos ir construindo o reino de Deus em nossos corações. E assim seja. Então agora nós teremos os passos.